Olá, boa noite. Eu vou apresentar aqui então o trabalho de mídia, da disciplina de mídia da UERGS. Esse trabalho ele consiste em uma tarefa final. Se trata de criar um plano de comunicação, né, para a UERGS ou para algum órgão público. Eu vou realizar para a UERGS, né? O grupo basicamente sou eu. Então aqui a proposta, né, do professor é que a gente apresente em vídeo uma campanha de comunicação adequada para atingir esse respectivo público, né? Apresentando as peças, né, qual o seu formato e mensagem principal de cada peça, um plano de mídia onde você veicular essas peças, né, o cronograma com as datas de veiculação e um orçamento estimado, né? Então aqui eu vou passar para o próximo. Né? Então aqui, como introdução, né, eu coloquei aqui que esse trabalho tem por objetivo, né, então, apresentar esse plano de comunicação para a UERGS, né, apresentando como, né, diante das pesquisas ali que eu realizei, pude perceber que o plano ele tem que ser feito como, né, de forma eficiente, né, um plano ele deve ser elaborado, sendo possível, no caso, definir os objetivos a serem alcançados pela empresa, né, conhecer esse público, né, a ser atingido e fazendo um diagnóstico correto desses canais de comunicação, onde vai veicular essa campanha. Então, a partir disso, vai ser definido um plano de mídia, né, apontando onde serão veiculadas as peças, onde vai, como realizar esse cronograma de veiculação com datas, além do orçamento, com os custos estimados dos mesmos, né. Confesso que não achei fácil, assim, né, a realização desse trabalho, eu achei ele com uma complexidade bem, assim, razoável, assim, vamos dizer. Ao mesmo tempo muito relevante, né, um tema muito relevante, porque a gente consegue se colocar bem na pele, assim, do profissional, né, e ver que não é uma coisa fácil as tarefas de marketing, né, porque muitas pessoas têm essa impressão, esse, né, até, entre aspas, um preconceito sobre o profissional de marketing, que é fácil, que é tudo, né, fazer uma campanha fácil, e não é, né, não é fácil. E aqui, além do quesito criatividade, a gente tem ainda que atingir essas métricas, né, da disciplina do professor e tentar entregar, né, o que está sendo exigido. Confesso que eu achei a complexidade dele bem elevada, então vou tentar aqui fazer da melhor forma, da maneira que eu compreendi, né, tentei dar o meu melhor aqui para fazer, espero que fique a contento. Então, como fazer um plano de comunicação para órgãos públicos, né? Então, a criação desse plano, ela vai se dar com divulgação eficiente das informações, né, atendendo então às necessidades do cidadão, no caso da UERGS são os alunos, cumprindo as exigências dos órgãos de controle, né, em relação à transparência, lei de acesso à informação e acessibilidade digital, né, os parâmetros que um órgão público deve cumprir, né, além de toda aquela questão de código do consumidor e tal, né, até na proposta que eu proponho aqui, perdão a redundância, ela não teria assim essa questão de direito do consumidor e tal, porque não se trata de valor, de algum anúncio de produto, né? Um plano de comunicação, então, em que ele vai consistir, né? Em um documento que vai estabelecer os pontos necessários para atingir uma comunicação efetiva com o público, né? Alcançando os objetivos almejados pela empresa. Então, a divulgação dos conteúdos, ela deve ser definida de acordo com as estratégias e as ferramentas adotadas, ou seja, né, eu vou divulgar esse conteúdo em cima daquilo que eu desejo alcançar, né? Eu vou divulgar o conteúdo, eu vou fazer essa campanha com base num planejamento estratégico traçado, né, e realizar a tomada de decisão com base já visando o objetivo que eu quero atingir, né? Então aqui, por exemplo, as ferramentas adotadas, redes sociais, portais de transparência pública, serviços de informação, entre outros. No caso aqui, como eu vou mostrar mais adiante, utilizado as redes sociais, eu sugiro ali, né? Porém, os portais de transparência, a gente tem muito para prefeituras, né? Da transparência pública, serviço de informação ao cidadão, muito isso para as prefeituras, para órgãos de saúde, né? Em outros trabalhos aí da universidade, nós como acadêmicos já tivemos a chance de realizar outros trabalhos acessando esses portais e realmente tem muita informação ali, né? Então, assim, a responsabilidade de um órgão público vai muito além, acho que é muito maior, né? Uma campanha de mídia de um órgão público do que de uma empresa privada, né? Porque além de ter que ter essa preocupação com o público e tal, que hoje em dia tem muito isso,
também a questão da presença digital, né? A gente tem aí também essa questão de estar dentro do que rege esses portais, né? E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Então aqui, quais as etapas que a gente precisa realizar para um bom plano de comunicação, né? Então vai ser o quê? Fazer um planejamento de comunicação eficiente. Como que vai ser, né? Esse planejamento? Para montar então um planejamento de comunicação, vai ser preciso entender o pensamento estratégico do órgão em questão, né? Elaborar um cronograma de execução com todas as estratégias que serão convertidas em ações. Isso vai ser feito através de um estudo, de reuniões, de chuva de ideias, né? Com esse planejamento vai ser possível então fazer correções a qualquer tempo sem maiores prejuízos. Ou seja, para tu traçar a tua estratégia, tu tem que ter, como eu falei anteriormente, ali mirando, né, o objetivo, o que que tu quer de resultado, né? Então, aí vem ali, ó, definir os objetivos a serem alcançados, né? Até quando a gente fala muito de rede social, é interessante isso a gente pensar na questão do público-alvo, né? Se fosse uma empresa normal, vamos dizer assim, né? Meu público-alvo é, por exemplo, mulheres até 30 anos. Pô, e aí eu fiz uma campanha nas redes ali e o meu público deu homens de 50. Nossa, então tem alguma coisa muito errada, né? Então, no caso da UERGS ou de um órgão público, o público-alvo já é mais fácil de estar delimitado, porque no caso da Petrobras, né? Os clientes da Petrobras, né? São os clientes ali em geral, né? Um órgão público, eu acho que ele não vai muito definir essa questão do nicho, né? Por idade, por gênero, né? No caso da UERGS, são os alunos, né? Os alunos em geral. A UERGS não vai ter alguma mídia, alguma medida para chamar uma parte dos alunos, né? Exceto se for de um curso específico. Vamos dizer que é alguma coisa lá da engenharia, né? Alguma coisa das letras. Aí sim, né? Um seminário de letras. Até a gente pegar o CIEPEX, por exemplo, a gente tem aí aberto a todos os públicos, né? Todas as oficinas do CIEPEX ali, né? Então, tem uma integração, porque os alunos, a maioria das coisas que a UERGS oferecer vai ser aberta a todos os alunos, né? Basta querer participar. Então, aqui, como eu vou apresentar ali mais pra frente, qual é a peça, qual é a proposta, né? Vem isso à tona, né? Então, ali, conhecer o público a ser atingido, que no caso são os alunos da UERGS. Descobrir quem é esse público-alvo, analisar o comportamento, a idade, classe social, pesquisa as necessidades, os hábitos, preferências, né? A fim de elaborar mensagens simples, criativas e objetivas para ter o alcance certeiro da mensagem que tu quer passar, né? Então, assim, o público-alvo vai desempenhar um papel muito importante, né? E caso o direcionamento do teu plano de comunicação esteja errado, né, como eu falei anteriormente, esse plano não vai ser efetivo, né? E aí acaba sendo muito oneroso, porque tu vai gastar, vai fazer um investimento, e tu não vai ter um retorno. Então vai ser um dinheiro posto fora, né? Porque sempre requer um investimento, seja do capital intelectual, dos teus colaboradores, seja de capital financeiro, né? As horas produtivas do profissional, né? A pessoa vai estar deixando de fazer uma outra coisa para fazer aquilo ali, embora no órgão público não vai ter comissionamento, alguma coisa assim. Às vezes vai ter que se contratar uma empresa, né? Muitas vezes, vamos dizer aqui no caso uma agência. Aí no órgão público tem mais uma questão que é fazer uma licitação, né? Essa questão da burocracia que é mais elevada. Aí a gente tem ali também, fazer o diagnóstico dos canais de comunicação, né? De que forma? Hoje fala-se muito nessa questão essa muitos canais, né? Que as empresas têm a opção de utilizar. Então, daqui um pouco, será que vale a pena estar em todos esses canais e não conseguir dar uma atenção para esse cliente? Mas aí entra essa questão do órgão público. Isso tem uma diferença, né? Porque a UERGS não depende de respostas para o público para continuar existindo. Uma empresa privada depende. Se eu tenho uma empresa que eu vendo carro, e aí um cliente lá potencial me chamou no direct do Instagram, me chamou no chat, no Messenger do Facebook, e eu não respondi, eu estou perdendo uma venda. A UERGS, quando tem um aluno, alguém e tal, que chama ela ali, não tem essa mesmo peso de ter que dar um retorno, não vai virar É diferente a dinâmica, né? Claro, não estou aqui, né, desmerecendo, falando, enfim, que não vai retornar, enfim, não, né? Mas é interessante pensar nisso, né? Ver essa diferença, né? O acesso dos alunos vai se dar por um processo seletivo. Então, até para dar informações sobre isso, tem o regramento, né? Então, acho que esses códigos de conduta, de ética e esses regramentos que regem os órgãos públicos, eles direcionam muito essa forma, modus operandi dos colaboradores e da empresa como um todo, do órgão como um todo, né?
E isso é o que vai acabar fazendo tudo isso acontecer, a maneira que vai se dar esse fluxo, né? Então, aí aqui, fazer o diagnóstico dos canais de comunicação, né? Esses canais vão direcionar como e onde vai ser lançada a mensagem em questão, né? Hoje, na UERGS, por exemplo, a gente tem uma situação, né? Na pandemia, todos os alunos fizeram acesso remoto. A UERGS fez campanhas, deu computadores para quem não tinha, deu chips de celular, a gente acompanhou tudo isso, né? Eu, particularmente, sou aluna do 2020/1, né? Entrei na pandemia, frequentei o UERGS por um mês, presencialmente, né? Então, acompanhei ali a saga de muitos colegas que não tinham internet e tal. Isso até no começo lá foi muito usado por alguns, né, como uma desculpa, entre aspas, aí para não acessar as aulas. O pessoal quis botar muito empecilho, relutou muito, apresentando uma resistência que é natural do ser humano, por ser uma novidade, né? Então, a UERGS conseguiu fazer essa conscientização aos poucos, né, através dos professores, através... Eu acho que nessa época aí foi feito um trabalho muito forte dentro, né, imagino que deva ter sido feito, e a gente viveu esse processo ao vivo, né, eu particularmente tenho orgulho de ter feito parte desse processo, de estar fazendo ainda, né, ele é um processo vivo, né, isso está sendo, a gente está vivendo isso, né, esse processo é muito rico. Então, ali, feito esse diagnóstico dos canais de comunicação, né, então, aqui, o ideal é investir em múltiplos formatos, né, e plataformas, o que contribui para a aproximação do governo com a sociedade, permitindo maior interação. Aqui vem a questão da diferença que eu falei de uma empresa privada. Porque tudo que a gente lê, eu particularmente gosto muito de ler, estudar sobre isso, sobre marketing e tal, né? É a questão de maneira espontânea mesmo, né? Eu faço isso. A diferença de uma empresa, hoje para as empresas privadas, o que se fala é o quê? Invista em múltiplas plataformas, desde que tu consiga estar presente. Então, e interagir com o teu cliente, não basta só a presença. Veja que a diferença para o órgão público é sutil, porque ela está falando do quê? Esteja presente, não necessariamente que tu tenha que dar um retorno, mas tu tá ali, né? Aí, além disso, analisar o custo do plano de comunicação para os órgãos públicos, né? Então, assim, é preciso dedicar um tempo para elaborar esse orçamento, quanto de investimento vai ser necessário para esse plano sair do papel, né? Tem essa questão burocrática, tem a questão das horas produtivas dos funcionários, dos colaboradores ali, o capital intelectual, né? O que essas pessoas vão deixar de fazer para fazer aquilo ali, né? Então, assim, é importante detalhar esses custos envolvidos, porque vai ficar mais fácil de remanejá-los, né? Caso necessário, realizar adequações. É a partir desse plano, então, que vai ser possível, a gente espera que seja possível, atingir de forma mais eficiente o público com um gasto menor, né? Então, veja aí que tem essa questão de licitação, que a gente sabe que existe, né? Eu já trabalhei em órgãos públicos, já fiz estágio anos atrás, e tem muito essa questão da licitação, trabalhei inclusive no setor de licitações, então tem muito isso, né? E tem muita burocracia dentro do órgão público, né? Não posso falar, claro, da UERGS, né? Porque não me pertence, não é uma informação, não tenho acesso à informação de como é o fluxo interno da UERGS, né? Mas os órgãos públicos em geral têm muita burocracia, né? Eu trabalhei em licitações do setor de empresas, em órgãos públicos muito grandes, assim, e é bem burocrático o processo de licitação, né? Então, assim, esse plano de comunicação para os órgãos públicos, ele vai auxiliar na comunicação pública, tornando mais eficiente, né? Além de auxiliar na escolha das ferramentas necessárias para executá-las. Então, o que a gente vai ter? Com esse plano de comunicação, a gente vai conseguir definir com uma maior clareza o público que interessa pelas informações do seu órgão. No caso da UERGS, os alunos, né? Então, tu vai conseguir atingir de uma forma mais precisa, né? Obtendo um melhor resultado dentro dos objetivos estabelecidos. Então, qual foi o objetivo que eu, no caso, pensei aqui para esse trabalho? O plano de comunicação para a UERGS seria o quê? A criação de um plano. O que seria, né? O plano. O que seria esse plano? Criação de um plano de comunicação para a UERGS. Qual o assunto? A convocação de alunos para o retorno às aulas presenciais 2022/1. Na conclusão, eu deixo isso claro também, eu estou considerando aqui, claro, uma questão totalmente hipotética, né? Isso aqui não tem nenhuma relação com a minha opinião pessoal, né? Ou com nada, né? Enfim, é uma situação totalmente hipotética que eu imaginei remotamente, hipoteticamente, única e exclusivamente para a realização desse trabalho, né? Não reflete aqui a minha opinião ou alguma coisa assim. Quais seriam as peças? Seriam vídeos que seriam veiculados no formato de storytelling, que é, no caso, aquele formato que a gente viu, né, no decorrer do semestre, que eu achei muito interessante, que são formatos de vídeos que a gente está muito habituado a ver, né, em campanha de Natal, em campanha...
Geralmente em momentos que marcam, né? Eu acredito que quando ocorrer, né? Aqui, claro, eu boto como uma sugestão essa questão da data 22/1. Quando ocorrer esse retorno, vai ser muito rico, vai ser uma celebração, né? Não acredito nele como um acontecimento, como um evento, acredito nele como um processo, né? Como eu falei aqui. E a gente tem aí a espelho de outras universidades públicas que a tendência é que não ocorra tão cedo, né? Mas, para atender aqui a demanda desse trabalho, né? Me ocorreu de fazer assim, imaginei assim, que seria bem legal. Daí fiquei imaginando esse vídeo, como seria bonito, né? Então, o que seriam? As peças seriam vídeos no formato storytelling. Plano de mídia, onde serão vinculadas? Seriam vinculadas nas mídias sociais da UERGS e YouTube, Facebook, Instagram, além de flyers enviados por e-mail aos alunos. Como aqueles e-mails que a gente, como aluno, recebe muito da UERGS, né? Seminário e tal. E aí bota ali, campanha volta às aulas, aí fazer um incentivo dos alunos compartilharem. Aqui entra a questão do público-alvo. O público-alvo é o quê? Os alunos. Mas por que nas mídias? Porque os alunos hoje, como eu falei antes ali, eles estão presentes digitalmente. Quem não tinha acesso, muitos saíram da universidade e a maioria, quem não tinha, a universidade deu o acesso, né? E o pessoal já se habituou. Então, quem está frequentando virtualmente, ele está presente digitalmente, né? Então, a gente tem aqui uma questão da presença digital transportar para a presença física, né? Então, como que seria chamar esse aluno, né? Tirar ele dessa questão do conforto de estar em casa, que a gente sabe que provavelmente esse retorno, a gente vê agora, pegando de exemplo universidades privadas, que ela é facultativa, né? Tem muitas faculdades aí que estão com as salas vazias e o professor vai lá para passar, faz a aula online só ele, né? Eu tenho amigos que têm estudo em faculdades privadas que está ocorrendo dessa forma. Então, seria o quê? Esse vídeo storytelling no YouTube da faculdade, do canal da UERGS, no Facebook, na página da UERGS, no Instagram da UERGS, além de um flyerzinho enviado por e-mail aos alunos convidando a ver e tal. Fazendo essa campanha assim. Como seria o cronograma? Imaginando hipoteticamente, repito, o retorno em março ano que vem, a veiculação seria durante todo o verão. Agora acabou as aulas, início de dezembro, né? Deixaria passar o recesso, janeiro e fevereiro começa a campanha. Para isso, claro, hipoteticamente, como eu falei, teria que o quê, né? A gente está sem casos de Covid, teria que estar, né, no fim da pandemia. Aqui, repito, né, eu fiz uma situação totalmente hipotética, imaginando que a pandemia acabou, que não temos mais casos, né, que, enfim, não tem essa questão de reforço de vacina, né, não reflete a minha opinião, não reflete, né, repito. Orçamentos, né? O orçamento estimado deve ser consultado com uma agência de marketing, mas será baixo devido a se tratar apenas de veiculação nas redes sociais da própria UERGS. Por que eu coloquei isso? Porque a agência de marketing, ela faz um trabalho geralmente para quem quer impulsionar as mídias, né? Um anúncio nas mídias, né? Eu vou falar brevemente aqui. A empresa que tem uma página, né? Isso eu estou falando mais de empresa privada, né? Na empresa pública, eu imagino que isso deva ser feito por um setor, né? Não tenho domínio para falar disso da UERGS. Um setor de marketing, imagino, né? E que talvez daqui a um pouco tenha um profissional habilitado lá dentro que não precise contratar uma agência. Mas vamos imaginar que precise contratar a agência. Teria que ser feito uma licitação, porque é um órgão público. E, feito isso, teriam duas maneiras. Ou essa agência cuidaria das postagens da UERGS de maneira, seriam postagens orgânicas, sem impulsionamento, ou a empresa faria postagens impulsionadas. De que forma? Fazendo anúncios pagos para a UERGS. Me parece que não seria o caso. Por quê? Os anúncios pagos são para conquistar clientes, atrair público, seja seguidores. Aí lá no Instagram, no Facebook Business Suite, na verdade que se faz isso, né? Que une Facebook e Instagram. Tu seleciona as métricas que tu quer. Eu quero fazer esse anúncio, impulsionar ele e eu quero ganhar seguidores. Eu quero engajamento. O que tu quer? Engajamento. Tu joga para te mandar uma mensagem, joga para o teu link do teu perfil. Quero reverter em venda, eu quero vender. Joga para o WhatsApp, joga para o site, compra do site. Depois sai um relatório total lá, com tudo isso, né? Enfim, não seria o caso para a UERGS, né? Falei só resumidamente aqui, porque o UERGS só quer, nesse caso aqui hipotético, chamar esses alunos para terem uma maior adesão ao retorno presencial, né? Para proporcionar essa experiência aos alunos, né? Então, aqui o orçamento estimado deve ser constado com uma agência de marketing, mas será baixo devido a se tratar apenas de veiculação nas redes sociais da própria UERGS.
Quando eu falo isso aqui, eu me refiro que não seria anúncios pagos, não teria que fazer um cronograma, né? E ainda tem a possibilidade da UERGS ter um setor de marketing, né? Que, repito, não tenho domínio da informação para saber se a UERGS tem ou não, que isso também não seria possível para contratar uma agência, né? O público-alvo, então, os alunos da UERGS que estão nesse formato remoto, que vão voltar, né? Que precisam continuar assistindo a aula, né? Se continuarem com um vínculo com a faculdade. E aí, esses alunos, em tese, que têm essa presença digital, atrair eles, fazer com que eles voltem para essa presença física, né? Já que, em tese, esse retorno seria gradual e não obrigatório, né? Então, aqui, como seriam as peças, os vídeos, né, do storytelling? O vídeo no formato storytelling, ele teria o objetivo de atrair os alunos ao retorno presencial das aulas. O vídeo contará a história de um acadêmico que ingressa na UERGS em 2020/1 e não consegue conhecer a universidade, pois logo em seguida se instaurou a pandemia e as regras de distanciamento social. Esse vídeo vai mostrar esse estudante pensando em como seria estar na UERGS, as experiências dele, e ele vai estar sonhando com isso durante uma aula online. Aí ele olha aquele monte de pontinho colorido e ele viaja, assim, imagina. Quando o professor chama o nome dele e ele percebe que está só imaginando. E ao final ele vai perceber que isso se tornou verdade, porque o professor está avisando que a próxima aula vai ser presencial devido ao fim da pandemia. Isso é um sonho, né? Esse vídeo sugere-se que teria em torno de 3 minutos. Onde seriam vinculadas as peças? No YouTube, Facebook e Instagram, como eu falei anteriormente. O cronograma durante todas as férias de verão, né? Aqui sugestão de imagens para esse retorno, né? Aqui o orçamento, né? O orçamento real deverá ser levantado como uma agência, como eu falei ali, né? Caso a UERGS quisesse contar com anúncios pagos, que não seria o caso, pois já tem um público totalmente direcionado, que são os alunos. Não seria necessário impulsionar anúncios, né? Então, aqui como conclusão, eu vou deixar que vimos nesse trabalho, né? Então, uma sugestão de plano de comunicação para um órgão público, nesse caso a UERGS. Nesse plano, de maneira breve, né, foi abordado como se daria hipoteticamente essa campanha de mídia para esse órgão, ressaltando que o caso hipotético, ora escolhido, considera uma possibilidade remota, né, e que não tem relação com a opinião da acadêmica ou com a realidade. Ressalto ainda que essa disciplina foi de grande importância para a nossa aprendizagem, né, nós como alunos, eu digo com a turma, enfim, nessa jornada acadêmica, né, porque pensar e refletir sobre essas hipóteses para essa atividade, né, nos faz ter e sentir a responsabilidade de pensar estratégias de marketing, né, delegada por terceiros, no caso uma empresa ou um órgão público, o que faz aumentar ainda mais a admiração por essa disciplina e pelos profissionais dessa área. Agradeço então, muito obrigada.